Olá, caros amigos e seguidores do programa Passa a Bola, o programa semanal que aborda a temática desportiva da Rádio Transforma. Como sempre, começamos com a análise da semana e essa semana começou com a Liga dos Campeões, em que o Benfica jogava o tudo ou nada para eventualmente se qualificar para a Liga Europa. O Porto ia tentar consolidar a passagem aos quartos de final em Barcelona e o Braga também, lutando pela Liga Europa e pela Liga dos Campeões, tinha um empate difícil, do qual não saiu-se com o empate. Foi um mal menor. Entretanto, a jornada começou com um Benfica que faz uma primeira parte de sonho, pelo menos no resultado. A exibição penso que não foi tão bem concebida, mas chega ao intervalo a ganhar por 3 bolas de diferença. Isso é uma margem perfeitamente confortável, mas na segunda parte dá-se uma reviravolta e o jogo acaba empatado para a tristeza dos benfiquistas. Fernando Jorge, tu como benfiquista pergunto o que é que se passou da primeira para a segunda parte para o resultado ser o que foi. Olá a todos e àqueles que nos vão acompanhar, e olá para ti, para o Rui e para o Diogo que está cá hoje. O que se passou foi muito fácil, foi mais uma vez a inércia da parte do treinador chamado Roger Smith, que nós já dissemos aqui que está a prazo. Pode custar muito a alguns benfiquistas. Hoje vamos voltar outra vez a essa temática, analisando o jogo para a Liga. O Benfica entrou bem no jogo, o Inter veio desfalcado. Inzaghi já tinha dito que ia jogar sem menos uns 4 ou 5, e assim foi, uma realidade. O Benfica a jogar um pouco melhor, talvez, porque o Inter também deixou jogar, não é? Portanto, não esteve a fazer grandes pressões nem nada, o Inter está apurado praticamente, e portanto sem problemas nenhuns, mesmo que perdesse o jogo. É claro que não convinha perder. Grande ritmo não convinha perder, era por muitos, não é? E depois o Inzaghi começou a ver que até poderia ter ganho o jogo, o Inter. O Benfica faz 3 golos, o primeiro golo é um bom golo, uma amorti do Tengsted, que pelo menos está a ir às bolas e tal. Não é um avançado sem golo. Mentalizem-se que o Tengsted é um jogador sem golo e não há nenhum avançado que possa se ingrar num clube como o Benfica, um Porto, um Sporting, ou noutro clube bom, não é? O grande, que não tenha golo. Todos os avançados têm que ter golo. O Tengsted não tem golo. É um indivíduo para fazer meia dúzia de golos numa época. E já é muito. Portanto, o Benfica terá que melhorar substancialmente. Bem, fez um amorti para o João Mário fez um bom golo. O primeiro golo do Benfica é um bom golo. Os outros 2 golos foram quase de rajada da parte do Benfica. O Inter sem fazer aquela pressão que costuma fazer e jogar um pouco na retranca, que é o normal deles, e depois em contra-ataque fazer os golos, tem bons jogadores. O Benfica faz 2 golos de rajada pelo João Mário, mas são 2 lances de sorte, de ressalto, que a bola vem parar aos pés do João Mário e ele praticamente empurra para dentro da baliza. Ora bem, o Benfica viu-se com uma vantagem de 3-0 quando necessitava de ganhar o jogo para, pelo menos, tentar o apuramento no jogo com o Salzburgo, na Áustria. Ora bem, o que é que o Benfica fez e o seu treinador? Deixou rolar o jogo, ao intervalo não fez alterações nenhumas, veio para a segunda parte, o Inter faz o 3-1, o Inter faz o 3-2, o Inter faz o 3-3, o treinador, por isso é que eu disse que ele está inerte, portanto não mexe em nada, não está a ver os acontecimentos. Toda a gente está a ver o que é necessário fazer, e ainda por cima depois tirou o Florentino, que estava a fez uma grande primeira parte. Na segunda parte, quando tirou o Florentino, o Benfica ainda estava a ganhar. Portanto, aos 74 minutos, o Benfica estava a ganhar 3-2. Não devia ter tirado o Florentino e meteu o Kossu e fez as alterações com 70 e muitos minutos. E depois, mais grave da situação, é que a faltar 1 minuto para acabar o jogo faz 2 alterações. Ninguém entende para quê. Provavelmente, entendo eu, que era para passar tempo e pelo menos o Benfica não perder. E atenção, que o Benfica teve uma oportunidade de desfazer o 3-3, mas a grande oportunidade é do Inter, uma bola que vai ao poste, que é um tiro, porque o Inzaghi percebeu-se que o Benfica estava completamente baralhado. Depois de sofrer o empate, estava baralhado, completamente ultrapassado, como ontem aconteceu ali no Moreirense. Quer dizer, acaba por ser um resultado justo. Exatamente, e acaba por ser um resultado justo com alguma sorte para o Benfica, porque o Inter, depois de o Inzaghi ir ao banco buscar as metralhadoras, que tem lá os melhores jogadores, o Inter tomou conta do jogo e podia ter ganho naquele lance
que faz caricato, que a bola vai ao poste, e podia ter feito o 4-3 e o Benfica acabava por perder o jogo. Ingloriamente, porque uma equipa, quando quer ser uma grande equipa, nomeadamente o Benfica, ou se quer fazer alguma coisa, ou se queria manter a Europa, ou queria se manter na Champions League, já não tinha nenhuma hipótese nenhuma, a culpa é toda do treinador. Porque não fez nada para defender e para aguentar esse resultado. Sim. Porque é inadmissível uma equipa que está a ganhar 3-0 vir numa segunda parte e sofrer estes golos que sofreu e da maneira como jogou. Porquê? Porque lá está. Este treinador, eu disse aqui a semana passada e volto a frisar, desmontou o Lego Ferrari, não é, para dar o nome que eu agora lhe dei, e as rodas traseiras não têm rodas traseiras, não é? E quem são as rodas traseiras? É o Morato adaptado e o Osnas, que foi o melhor jogador do Benfica para mim no campeonato anterior, não é? No ano passado, foi o melhor jogador em campo e este ano está um jogador a ser banalizado. Está a ser banalizado naquela posição. Quando o Benfica tem defesa esquerdos e não tem defesa direito, e quando o seu treinador diz que está muito forte, ainda na conferência de imprensa antes do Moreirense, no sábado disse que o Benfica estamos muito fortes, e foi aquilo que se viu em coisa. Relativamente ao Porto, e o Benfica perde uma oportunidade. Ficará para mais tarde. Não, só uma penada. E relativamente ao Benfica, só para dizer que não acreditem que o Benfica não tenha a mínima hipótese de ganhar ao Salzburgo, porque o Salzburgo fez um grande jogo em San Siro, portanto, contra o Inter. Só não ganhou o primeiro acaso, mas é uma equipa compacta, é uma equipa de jovens, de indivíduos novos, jogam bem, fazem o pressing, que é aquilo onde o Benfica se dá menos, dá-se mal. Claro, se dá mal. Diogo Leite, também queres opinar sobre o Moreirense Benfica? Sobre o Benfica e Inter. O que é que tens a dizer sobre esse jogo, então? Olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Queria começar por dizer que o Benfica começou muito bem o jogo, fez 3 golos o João Mário, 2 assistências diretas do Tengsted, apesar que também teve influência nos 3 golos. E revelou também ser um jogador que pode ser importante em alguns jogos no Benfica, apesar de não ser um finalizador, um marcador nato, como o Jorge também já referiu. Eu gostaria de fazer aqui um exercício que até foi um amigo meu que fez e eu concordei a 100% com a ideia dele, que é... Portanto, o Benfica estava a ganhar 3-0. Penso que tanto os jogadores do Benfica como o Roger Schmidt ao intervalo pensavam que o jogo estava mais que ganho e, portanto, foram para a segunda parte com uma ideia de controlar o jogo e defender o resultado, porque a vitória era muito importante na luta pela Liga Europa. E, portanto, aos 51 minutos, o Inter marca o 3-1, aos 58 minutos marca o 3-2, o Roger Schmidt nada faz. Aos 67 minutos, o Inzaghi faz substituições porque via, como o Jorge referiu e bem, via que o Benfica estava todo perdido em campo. Portanto, mete 3 jogadores, o Quadrado, o Thuram e o Barella. Portanto, o Quadrado nem tanto, mas o Thuram e o Barella são 2 jogadores titularíssimos no Inter, portanto, meteu 2 peças muito importantes para acrescentar valor. E aos 72 minutos, o 3-3 e o Roger Schmidt, as primeiras substituições que faz, é só aos 79 minutos. Portanto, o Roger Schmidt deixa perder a vantagem de 3 golos, deixa o Inzaghi meter mais 3 jogadores importantes em campo e só aos 79 minutos é que tira Florentino para entrar o Coxu e também tira o Tengsted para entrar o Musa. O jogo continua e, portanto, depois dos 79 minutos, entretanto, acontece a expulsão do António Silva, que faz com que o Benfica esteja a jogar com menos 1, mas grande parte das ocasiões de perigo depois dos 79 minutos é da parte do Inter, não é da parte do Benfica. O Benfica até depois está a jogar para defender o empate e não para marcar o 4-3, o golo da vitória. Aos 89 minutos sai o Di Maria, que, segundo a opinião da maioria dos benfiquistas, durante o jogo todo foi menos 1 em campo, porque uma coisa é jogar no campeonato português, em que o Benfica passa grande parte do jogo a atacar e o Di Maria quase que nem tem que recuar para defender. Outra coisa é na Liga dos Campeões contra o Inter, que quer queiramos, quer não, é a melhor equipa italiana neste momento, em que o Di Maria tem que ajudar a defender, e coisa que ele não faz. Portanto, sai o Di Maria e entra o Tomás Araújo, e aos 99 minutos, portanto, a 1 minuto, ou até mesmo a segundos de acabar o jogo, o Roger Schmidt tira o João Mário e o Rafa. O João Mário marcou os 3 golos e teve muito bem, mas o Rafa foi 0 também. E entram o Chiquinho e o Tiago Gouveia para queimar tempo. Como disse o Jorge, foi precisamente para empatar, para não perder o jogo. Foi para não perder tempo. Para passar o tempo. Exatamente. Portanto, eu fiz aqui uma frase dedicada ao senhor Roger Schmidt, como o Jorge gosta do intitular, que é o seguinte:
O Sr. Roger Schmidt deve querer imitar o Guardiola, treinador do Manchester City, e o Eddie Howe, treinador do Newcastle. Dois treinadores que em muitas ocasiões fazem 90 minutos sem fazer uma substituição. O problema é que no caso do Guardiola e do Eddie Howe, as suas equipas ou estão a ganhar os jogos ou demonstram capacidade para reverter um resultado negativo. Enquanto que o Roger Schmidt vê a sua equipa a fazer uma segunda parte miserável e a afundar-se, mas nada faz para reverter a situação. E, portanto, o que eu tenho a dizer é que tudo previa-se depois daquela primeira parte brilhante do Benfica a ganhar 3-0, que até fez lembrar o Benfica da época passada, que a segunda parte pudesse ser mais fraca, pudesse ser uma segunda parte de maior gestão de jogo e de resultado, e foi o descalabro. Um resultado que podia ter sido a primeira vitória do Benfica nesta campanha da Liga dos Campeões mas contra a segunda equipa do Inter. Sim, portanto, mas o Benfica mostrou uma vez mais que não tem estatura europeia e nem tem treinador. Exatamente. Sim. Entretanto, o Porto deslocava-se a Barcelona, previa-se um embate difícil e decisivo. O Porto precisava de, pelo menos, pontuar para não atirar para a última jornada, uma vez que o Shakhtar ganhou o seu jogo e colou-se ao Porto. Mas, entretanto, o Barcelona acaba por ganhar num jogo equilibrado. Dois portugueses sobressaíram. Foi o João Cancelo, eleito o melhor jogador do jogo, e João Félix, que marcaram os 2 golos do Barcelona numa vitória que a mim não me pareceu justa. E a ti, Diogo Leite? Eu vi o jogo e foi uma vitória injusta do Barcelona e, apesar do Porto não ter feito um mau jogo, eu acho que o Porto podia ter feito mais. O Porto marca o primeiro golo e até se previa que o Porto pudesse aproveitar o facto de estar em vantagem, porque ia obrigar o Barcelona a subir mais, e o Porto em contra-ataque, nomeadamente o PP, que tem estado muito bem nos últimos jogos, podia aproveitar o desequilíbrio defensivo do Barcelona para marcar 2-0 e quem sabe o 3-0, mas infelizmente o jogo recomeça após o golo do Porto e logo na primeira jogada o Barcelona marca. O Cancelo foi o melhor jogador em campo, fez um jogão. E depois o 2-1 foi aos 57 minutos pelo João Félix. E mais uma vez faço também aqui o resumo no que toca a decisões do Sérgio Conceição. Portanto, o Barcelona marca o 2-1 aos 57 minutos e aos 67 minutos, portanto 10 minutos depois do 2-1 do Barcelona, o Sérgio Conceição só faz uma substituição, que tira o João Mário para meter o Jorge Sanches. O João Mário se calhar já estava desgastado porque a segunda parte foi massacrado pelo João Cancelo e também não teve bem nos golos. Os 2 golos do Barcelona foram pelo lado do João Mário. Aos 80 minutos é que o Sérgio Conceição faz assim substituições mais arriscadas, por assim dizer. Portanto, tira o Evan Nilsson, mete o Francisco Conceição, tira também o Eustáquio e mete o Nico Gonzalez. Eu acho que o Sérgio Conceição podia ter arriscado mais cedo, porque era igual o Porto perder por 3-1, 4-1, 5-1. Sim. E arrisca tudo só aos 90 minutos, quando tira o Galeno. Aos 80 minutos tira o Evan Nilsson, mete Francisco Conceição, ok, mas depois tira o Eustáquio, mete o Nico Gonzalez, é uma substituição posicional. E criatividade com o Francisco Conceição. Aos 90 minutos tira o Galeno, mete o Tony Martínez e tira também o Fábio Cardoso e mete o Danny Loader, o Namazo. Portanto, é que o Sérgio Conceição arrisca o tudo ou nada. Eu acho que o Sérgio Conceição podia ter feito estas substituições e ter arriscado mais cedo, uma vez que o segundo golo do Barcelona foi aos 57 minutos, portanto o Porto ainda tinha muito tempo para responder, mas também percebo que o Sérgio Conceição não quis arriscar logo tudo, quis fazer ali um jogo de expectativa de ver se o Porto até conseguia marcar o 2-2 e até, quem sabe, depois o 3-2. Foi uma vitória injusta do Barcelona e eu acho que o Porto poderia ter feito muito mais, mas o Porto também tem muitas debilidades e viu-se as debilidades no jogo contra o Barcelona, principalmente nas laterais, porque o Zaidu foi uma nulidade, não fez nada, tem muita dificuldade em segurar a bola e progredir em campo, fazer o Porto andar para a frente. Sim. E o João Mário, apesar de ser um bom jogador, que até foi chamado mais recentemente para a seleção, teve muitas dificuldades contra o João Cancelo e agora o Porto tem que ganhar em casa contra o Shakhtar para garantir a passagem à próxima eliminatória. Pelo menos o empate, sim. Fernando Jorge, queres dizer alguma coisa sobre o Barcelona-Porto, que me pareceu um jogo perfeitamente ao alcance do Porto, embora o Porto mostrou algumas deficiências, sobretudo na finalização. Sim. Só acrescentar o seguinte. O Porto, com o João Cancelo e o João Félix do lado do Porto, tinha ganho este jogo com uma perna nas costas.
A grande diferença esteve nestes dois jogadores. O João Félix teve 2 ou 3 oportunidades de lances todos criados por João Cancelo, que teve numa noite de glória. Fez um grande jogo. Eram estes 2 jogadores que o Benfica, o meu clube, o Rui Costa, devia ter adquirido por empréstimo também. Dado que o Barcelona, ao que está a pagar, o Benfica também podia pagar. Porque o Benfica gastou 70 milhões e desses 70 milhões dava para pagar estes 2 jogadores. E depois íamos ver. E estes, sim, eram dois grandes trunfos para o Benfica ter estatuto europeu e ganhar o campeonato com uma perna às costas. Sim. Não fizeram assim e, portanto, o Porto teve azar nesse dia do jogo, porque a diferença esteve nestes 2 jogadores. Não no cômputo geral da equipa, que o Porto, em termos de equipa, foi superior ao Barcelona. Já tinha sido aqui no Dragão e também tinha perdido e, portanto, depois também há a sorte do jogo, não é? E depois as injustiças no futebol não existem, porque quando uma equipa marca 3 golos e a outra não marca nenhum, às vezes ou é do jogador, às vezes é do treinador, mas na maior parte das vezes é a diferença nos jogadores, da qualidade dos jogadores. Por isso é que os jogadores são mais caros. Um prognóstico muito rápido para o destino do Braga, que empatou com o União de Berlim e agora vai a Nápoles. O Braga, não podemos dizer que falta experiência ao Braga, porque a maior parte dos jogadores do Braga são internacionais também. O Braga tem uma grande equipa também, eu continuo a dizer, é preciso ter atenção a este Braga, mesmo até no campeonato. Está a fazer uma boa prova aqui, dentro daquilo que a gente pensava, o que toda a gente pensava. Não podemos exigir mais, porque são 2 grandes equipas, quer o Real Madrid, quer o Nápoles, são superiores ao Braga, têm outra experiência e outros jogadores, e outro orçamento, que o Braga não tem. O Braga fez um bom jogo, lá está, um empate imerecido, porque o Braga teve várias oportunidades para coisa. Mais uma vez, as equipas portuguesas foram roubadas, isto é o termo exato, quer pelos VARs, quer pelas arbitragens, e o Braga teve um penalti escandaloso que não foi marcado, e isso podia ter consequências no resultado final. Portanto, em nada foi beneficiado as equipas portuguesas. Os 3 grandes, o Benfica, o Porto e o Sporting, e o Braga, até hoje não têm tido benefício nenhum nas provas europeias. Pelo contrário, foram arredadas de alguns pontos e provavelmente ainda já estão arredadas das provas, precisamente por causa dessas erros de arbitragem que são inadmissíveis a nível da UEFA. Aqui no campeonato é outro assunto. O Braga acabou por empatar. Este União de Berlim é uma boa equipa, e como mudou o treinador, eu já tinha dito aqui que era preciso ter cuidado a esta equipa, que o ano passado fez uma prova humanitária, mesmo no campeonato alemão. É uma boa equipa, tem bons jogadores, e agora está a vir ao de cima, está um bocado psicologicamente em baixo, como o Arouca, por exemplo, que anda em último classificado. E tem a ver com os jogos, a gente vai perdendo e depois perde um jogo, perde 2, perde 3 e os jogadores vão desmoralizando. Este Berlim é a mesma coisa, vai arrebitar, provavelmente, no futuro, e mostrou que tem bons jogadores e que tem uma boa equipa. E pronto, acabou por empatar o jogo. O Braga está tudo em aberto, tem que ir ganhar, por 2 de diferença também. Engraçado, que é a mesma coisa como o Benfica, não é? A Nápoles, o que vai ser um jogo muito difícil para o Braga. Portanto, provavelmente o Braga Diogo Leite, e o Benfica ficam o Sporting na Liga Europa não consegue o apuramento, ser primeiro classificado, não consegue ganhar na Atlanta, vai ter que disputar um play-off, é sempre uma incógnita, dependerá do sorteio, mas o que é que passou este Sporting em Atlanta? O Sporting empatou com a Atalanta, prevê-se um jogo difícil porque no programa em que seguiu à recepção do Sporting à Atalanta aqui em Lisboa, o Jorge disse uma coisa muito bem, que a Atalanta tem um estilo de jogo muito específico, de marcação homem a homem, e ganhou cá com muito mérito em Alvalade, e previa-se um jogo muito difícil na Atalanta, até porque a Atalanta também está nos primeiros classificados da Liga Italiana, e penso que até o empate não é um resultado negativo. Infelizmente o Sporting não consegue apurar-se no primeiro classificado, porque assim evitava essa tal jornada, por assim dizer, com as equipas que vêm da Liga dos Campeões. Agora é esperar que não calhe assim um adversário muito exigente, muito difícil ao Sporting, porque eu e o Jorge temos vindo aqui a dizer que o Sporting tem uma boa equipa e tem uma margem de progressão na Liga Europa e pode chegar muito longe, claro que se não apanhar aqueles colossos europeus, não é? Não sei, o Sporting, sobretudo na segunda parte, esbanja lá 2 grandes oportunidades. 3. Ou 3. Do mesmo jogador. O Pedro Gonçalves. Sim, não é? Pedro Gonçalves. Foi infeliz. Eu, relativamente aqui ao Sporting, foi uma réplica do primeiro jogo. E réplica porquê? Ninguém joga neste sistema da Atalanta.
Ou seja, na marcação homem a homem. Quem viu o jogo, eu vi os 2 jogos, que era o Sporting Atalanta e o Atalanta Sporting, e o Sporting na segunda parte podia ter ganho os 2 jogos, quer em Alvalade, que perdeu, quer este segundo jogo que empatou com o Atalanta. E porquê? Porque o Atalanta, não é possível uma equipa, por muito bem orientada que está, que é o caso da Atalanta, conseguir jogar 90 minutos a marcação homem a homem. É um desgaste muito A grande. Atalanta faz um desgaste muito grande. Na primeira parte, em Alvalade, enquanto durou este sistema da marcação homem a homem, o Sport não conseguiu fazer nada, estava bloqueado. Na segunda parte, desbloqueou por cansaço da Atalanta e o Sporting podia ter dado a volta, merecia ter dado a volta em Alvalade e ter ganho a Atalanta na segunda parte, em Alvalade. E aqui Neste jogo aconteceu o mesmo. foi exatamente a mesma coisa, por isso é que eu digo que é uma réplica. O sistema é o mesmo, o jogo começou, os jogadores de Sporting não sabem o quando fazer, porque estão manietados, não contam com um jogador ali, mano a mano, não é? Portanto, a marcação homem a homem, até que a Atalanta, outra vez, ou até ao intervalo, acabaram as forças e na segunda parte o Sporting tomou conta do jogo, tomou conta das oportunidades, teve oportunidades flagrantes. Mas não venham dizer que o Pedro Gonçalves que falhou e essas coisas todas, mas quando uma bola daquelas que vai a um poste, vai ao outro e vem para fora, define que a equipa está com azar nesse dia. Porque com sorte essa bola entra. E essa bola ao entrar, dava o 2-1 ao Sporting e o Pedro Gonçalves tem 3 oportunidades de baliza aberta. Incríveis como falha. Não só o Pedro Gonçalves, há mais oportunidades, que o Sporting tem lá mais oportunidades. O Edwards também, que ninguém contava que ele ia jogar até porque teve o acidente, mas ele não se notou nada que teve acidente nenhum, por isso é que o Amorim o lançou. E lá está, e o Amorim disse que não pode fazer mais. Provavelmente a culpa é do treinador, que ainda tem que adquirir alguma experiência. Quanto a mim, não. É uma equipa difícil, mas o Sporting bateu-se bem e acredito que o Sporting ganha em casa e fica por aí. Continua a Liga este fim de semana, não é? E a Liga origina a frase da semana. Não manda embora Roger Schmidt. Não. Portanto, isto é uma frase irónica. Isto terá a ver com o Moreirense Benfica, que foi o jogo eleito da semana, em que o Benfica escorrega em Moreira de Cónegos, portanto, arrisca-se hoje o Sporting, ao vencer o seu encontro, passar para a liderança isolado. E o Benfica apresenta realmente uma exibição muito cinzenta que o Fernando Jorge cataloga como terá que mandar embora o treinador. Esta é a razão da frase da semana. Como é que justificas esta frase, Fernando Jorge? Como é que viste o Benfica? Segundo eu sei, viste um Benfica muito vulgar. Ora bem, como é que o justifica? É fácil. Nós já dissemos aqui que, ou eu já disse aqui, e volto a frisar, pode custar muito aos benfiquistas aquilo que eu digo aqui, mas é a minha opinião. Vou mantê-la e provavelmente não irei falhar no prognóstico. Aliás, a maior parte dos prognósticos que damos aqui, adiantados em relação aos outros, com mais recursos e mais informações que têm relativamente a nós, temos acertado. Poucas vezes temos falhado. Contam-se pelos dedos numa mão. O problema é que aqui o Roger Schmidt pensa que está a jogar, ou foi jogar ao Moreirense, como se estivesse a jogar contra o Inter, ou contra o Real Madrid, ou contra o Manchester United, ou um Manchester City, ou qualquer coisa do género. Ora, vamos lá ver. Jogar contra uma equipa, que é o Moreirense, que está bem trabalhada, defensivamente, contra os grandes ainda mais defensivamente está, em que jogam compactos cá atrás, jogam a defender e jogam depois em contra-ataque, saem rápidos para o contra-ataque. Jogar com Rafa, o que é que está lá o Rafa a fazer? Pergunto eu. Jogar com Di Maria, o que é que está lá o Di Maria a fazer? João Mário, o que é que está lá o João Mário a fazer, embora tenha feito 3 golos, mas não fez mais nada, era substituído, quanto a mim, na segunda parte do jogo contra o Inter. O João Mário era um dos que saía, o Rafa era outro e o Di Maria também já devia ter saído a vários jogos e o Rafa já devia ter ido para o banco a alguns jogos, porque não há jogadores. Aliás, eu não posso admitir que hajam uns jogadores que façam uma asneira e sejam ostracizados no Benfica e outros jogadores que fazem várias asneiras, não jogam absolutamente nada, continuam a jogar a titulares indiscutíveis. São titulares indiscutíveis. Há aqui 3 que são titulares indiscutíveis. Um, a partir do momento que agora faz uns golos, alguns por sorte, outros por mérito, temos que dar também um mérito ao João Mário, mas a maior parte dos jogos o João Mário não passa de um suplente, para mim.
E, portanto, aqui está a diferença do Benfica. E o Benfica vai jogar contra uma equipa que não tem para o Rafa, não há profundidade, não há bolas para profundidade para o Rafa. Quando tem um Musa no banco que está ostracizado, é um dos ostracizados do Benfica, tem um Artur Cabral que custou 25 milhões, ostracizado também, agora já é o terceiro, já ninguém percebe nada no assunto. E quando podia jogar num 4-4-2, e tirava o Rafa e jogava com o Musa lá na frente, e até podia jogar o Tengsted e o Musa. E o Musa para quê? Para atrapalhar os centrais, e era mais um ali que atrapalhava a defesa do Moreirense. Não, senhora. Depois temos mais do mesmo. E o mais do mesmo do Benfica é o seguinte: continua a jogar sem laterais. Por isso o jogo do Benfica tem pouca amplitude e as equipas adversárias defendem a sua baliza com facilidade. Claro. Dado que o jogo é afunilado sempre pelo meio do terreno, sem nenhum dos laterais, que neste caso Morato é um central adaptado, Alsner é um médio esquerdo adaptado. Dão pouca profundidade e largura ao jogo da equipa. Nota, o Benfica tem 2 defesas esquerdos que nem sequer os convocou. No banco do Benfica foi convocado pelo Sr. Smith, Samuel Soares, Tomás Araújo, João Vitor, Chiquinho, Cossu, Tiago Gouveia, Artur Cabral, Petar Musa e Gonçalo Guedes. Quer dizer, nem sequer ele preveu que necessitasse de um defesa esquerdo. Isto é incrível, isto nunca vi. Não. Nunca vi isto em nenhum treinador. Depois, voltando atrás, o Jurasek e Bernard são 2 laterais esquerdos que o Benfica tem, não servem. Ristic foi dispensado, é agora titular indiscutível do Celta de Vigo. Na direita, Bá lesionado, o Benfica não tem mais ninguém por culpa do treinador e da estrutura do Benfica. Este senhor Roger Smith acha, contrariamente a toda a gente que percebe de futebol, que o plantel está equilibrado. Não está. Cossu, 25 milhões. Jurasek, 14 milhões. Trubin, 10 milhões. Com 45% de mais-valias na venda para o Shakhtar. Artur Cabral, 20 mais 5 milhões por objetivos. Não conseguem ser melhores que os 3 que saíram do Benfica, Grimaldo, Gonçalo Guedes e Enzo Fernandes, à distância. E até o próprio Trubin não é melhor para mim, continuo na minha, não é melhor do que o Vlaco Dimos, que estava na baliza do Benfica. Até Gilberto fazia jeito ao Benfica atualmente. Porquê que foi embora? Não era um grande jogador, mas atualmente o Benfica, como não tem ninguém, ali a lateral direito, tinha lá o Gilberto, pelo menos. Bem, resultado justo em que ambas as equipas criaram situações de golo, quer uma, quer outra, não concretizaram, poucas. Foi um jogo mau, onde sobressaiu a excelente organização defensiva e ofensiva do Moreirense. Uma equipa que subiu à primeira liga novamente, bem trabalhada pelo seu treinador Rui Borges. Outro estreante nestas andanças, o Benfica, mais uma vez, contra equipas que fecham os espaços centrais, que era aquilo que eu estava a dizer, e pressionam, não consegue ganhar o jogo, a não ser quando o fator sorte aparece. Mas nem sempre o fator sorte aparece. Vimos isto contra o Sporting e vimos isto com alguns jogos já do Benfica. Quanto ao treinador Roger Smith, mal novamente, inerte nas substituições novamente, sempre tardias, e desta vez ainda mais grave, com outra invenção do século XXII, né, em que consegue tirar a dupla Florentino-João Neves para meter uma dupla Chiquinho-Cossu, que nunca jogaram ambos ao mesmo tempo. Nem estão trabalhados. Ora bem, nem acrescentaram nada. E depois, aos 2 minutos antes do final, meter 2 jogadores outra vez, novamente. Para quê? Para o Moreirense não ganhar o jogo, ou estava com medo do Moreirense não ganhar, ou para perder tempo. Isto é inadmissível. Para perder tempo, estava a ganhar em ambos, pergunto eu. Estava a ganhar em ambos o Benfica? Não, num estava empatado. E no outro estava empatado. Bem, não de certeza. Qual é o problema do treinador? Também já falei aqui, vou referir outra vez, em tirar Rafa, Di Maria e João Mário. Ou existem lugares cativos, independentemente de se jogar bem ou mal. João Vitor, inadmissível. Um jogador que já foi dispensado pelo treinador, vai ser dispensado pelo Benfica em janeiro. Não tem grande futuro no Benfica. Tiago Gouveia, com grande potencial, está ostracizado. Nem mais um minuto depois de ter feito um grande golo, aqui há 3 jornadas atrás no campeonato da Liga. Nem o melhor treinador do mundo
isto é que é importante, por isso a frase que a gente colocamos aqui esta semana. Nem o melhor treinador do mundo, chame-se Guardiola, chame-se José Mourinho, chamem quem quiser, consegue, ou resiste, ou uma perda do balneário, por falta de coerência e honestidade para com os jogadores, que é o caso do Sr. Roger Schmidt. Por isso, volto a frisar que Roger Schmidt, um treinador a prazo, na minha opinião, no Sport Lisboa e Benfica, esse prazo é de responsabilidade da estrutura, mas ainda estão em jogo, só por lembrar à estrutura, e a muitos benfiquistas que nos vão ouvir e que nos vão seguir, que ainda estão em jogo 75 milhões. E porquê é que eu digo que estão em jogo 75 milhões? É que este campeonato vale, para quem o ganhar, 100 milhões. E eu já estou a tirar aqui 25 milhões de indemnização ao Sr. Roger Schmidt e ao staff, que ainda estamos a tempo. Porquê? Porque o Benfica, mesmo a jogar mal, está na frente do campeonato hoje, com 1 ponto. O Sporting vai passar para a frente, provavelmente. Mesmo que não passe, o Benfica ainda está na frente do campeonato. Portanto, ainda há tempo para recuperar estes 75 milhões. Se isto não for feito, a médio prazo, o Benfica vai acabar por perder os 100 milhões, vai acabar por ter que indemnizar o Sr. Roger Schmidt na mesma, no valor de 25 milhões, por ter mais 2 anos de contrato, mais o seu staff, e vai ainda perder, porque vai ter que vender jogadores para fazer face ao orçamento que tem. Portanto, isto é uma coisa inadmissível e não sei qual é a dificuldade em ter mandado já o Sr. Roger Schmidt há 15 dias atrás, que era um interregno jeitoso, não é? E temos aí um treinador, que eu vou falar agora, mas não é agora, porque eu já falei aqui, era o meu treinador indicado, chamado Abel, que está no Brasil e que vai ficar livre para poder vir treinar o Benfica, de certeza absoluta, que já está cheio, está lá no Brasil também, já está lá há quase 4 anos. E fez um grande trabalho no Brasil, que não é qualquer um que chega lá. E é campeão. Vai ser campeão. E provavelmente vai ser campeão outra vez. Sim. Diogo, concordas com esta visão que, se calhar, não para ti está de jeito, como portista, uma vez que o Benfica realmente está a atravessar uma fase de caos. De caos a nível futebolístico, penso eu, de muitas contradições. Mas tu, como portista exemplar e imparcial, o que é que tens a falar sobre a situação do Benfica e sobre este Moreirense Benfica e sobre um treinador que realmente mexe pouco e mal? Eu, como portista, eu já estava à espera que o Benfica trouxesse para o campeonato português aquilo que vinham a ser as más exibições, porque até aqui o Benfica fez uma Liga dos Campeões miserável, mas a realidade é que no campeonato, na Taça de Portugal, Taça da Liga, ia ganhando os jogos, o que acabava por cobrir um pouco aquilo que era a desgraça europeia e a cobrir também um pouco as más exibições que o Benfica tinha na Liga dos Campeões. Mais tarde ou mais cedo, estava à vista de todos que mais tarde ou mais cedo isso iria acontecer no campeonato português e aconteceu ontem contra o Moreirense. As primeiras ocasiões de perigo foram do Moreirense, tanto que o Moreirense no início do jogo até manda lá uma bola à barra, que o Trubin até ainda consegue defender. Portanto, as primeiras ocasiões de perigo foram do Moreirense. O jogo, no primeiro quarto de hora, esteve sempre no campo do Benfica. Exatamente. Depois o Benfica começou também a conseguir controlar mais o jogo, conseguir encostar mais o Moreirense na defesa. Agora, é como o Jorge disse muito bem, o Benfica não tem laterais neste momento. Ou os laterais que tem são pouco ofensivos. Não por culpa deles, porque têm outras características e estão a jogar em lugares que não são os deles, nomeadamente o Mourato, que é central, é normal que não tenha uma capacidade ofensiva muito grande. O Osnes também, apesar de ter outra capacidade ofensiva comparativamente com o Mourato, não é o lugar dele. Portanto, acho que muito deles fazem, tendo em conta que estão a jogar fora de posição. Se o Benfica centraliza muito o seu jogo e usa muito o corredor central para chegar à frente e tentar criar ocasiões de perigo, torna-se um jogo muito previsível para o adversário, e as defesas adversárias depois até se jogam confortavelmente com esse estilo de jogo. Relativamente às decisões do Roger Schmidt, já são vários os exemplos que o Roger Schmidt tem de que, ou tem, das duas uma, ou tem muita dificuldade em ler o jogo e perceber o que é melhor naquele momento para a equipa do Benfica e quais são os melhores jogadores a meter em campo, ou não confia nos jogadores que tem no banco. Ou pode ser também o conjugar das duas coisas ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, eu acho que o Roger Schmidt não confia nos jogadores que tem no banco e pensa que não vão acrescentar grande coisa ao jogo. E daí, ou fazer substituições muito tarde, ou quando as faz mal. Nomeadamente no jogo contra o Moreirense, que tirou o Florentino e o João Neves
e mete dois jogadores que nunca jogaram juntos, dupla de pivôs. não tem nenhuma química entre eles, e dois jogadores que nos últimos jogos, quando entram, ou o Koksuk, quando jogava a titular, nunca acrescentaram grande coisa ao jogo do Benfica. Eu, como adepto portista, fiquei satisfeito, como é óbvio, com o empate do Benfica. Assim, o Porto, como ganhou ao Famalicão, fica apenas a 1 ponto do Benfica. E acredito que também os Sportinguistas, se o Sporting ganhar hoje com o Gil Vicente, que também ficaram satisfeitos porque ficam líderes isolados. Claro que sim. Agora, assim, para concluir uma espécie de brincadeira, se calhar o senhor Rui Costa está à espera que o Abel Ferreira seja campeão para mandar o Roger Schmidt embora e assim o Abel Ferreira, sendo campeão, fica livre e vai contratar então o Abel Ferreira. Sim. Tem mais um ano de contrato. O Abel Ferreira tem mais um ano com o Palmeiras. Mas eles deixam Não de sair. sabia. Eles deixam de sair. Pronto, amigo, Não é por aí. no rescaldo de toda esta envolvência sobre o Roger Schmidt, eu não me parece que o Roger Schmidt, por exemplo, ontem estivesse mal nas duas substituições ao intervalo. Ele queria transmitir mais energia ao meio-campo, o que não foi conseguido, por mim, porque os jogadores não corresponderam ao que lhes era pedido. A mim, o que me parece é que Roger Schmidt joga sempre no mesmo sistema. E ao jogar sempre no mesmo sistema, neste momento, ter Grimaldo, que tinha o ano passado e que se tornou fundamental, e ter um Grimaldo é anedótico, quer para ele, quer para a estrutura. Sim. Mas pronto, vamos passar para o Famalicão Porto. Antevia-se um jogo muito difícil para o Porto entra bem, marca um golo. A seguir, quase no final da primeira parte, há um lance muito polémico, podia dar uma grande penalidade e uma expulsão a favor do Famalicão. O árbitro assim não entendeu, o VAR corroborou com a decisão do árbitro e o Porto, praticamente no final, no lance seguinte, faz o 2-0 e com que estende a passadeira do triunfo, consolidado depois por Francisco Conceição. Diogo Leite, visto o jogo, és um portista satisfeito com a exibição e com o resultado? Sim. Ou foi melhor o resultado que a exibição? Ou o Porto está a caminhar para aquele Porto que o Sérgio Conceição sempre nos habituou? Sim. Disseste muito bem, Rui, que se previa um jogo muito difícil, porque todos os grandes têm muitas dificuldades no Famalicão. O Famalicão é uma equipa que apresenta um bom futebol, tem um bom treinador. Previa-se um jogo muito difícil, mas foi um jogo que até se tornou fácil, tendo em conta que o Porto foi ganhar 2-0 ao intervalo. Penso que foi 2-0 ao intervalo, depois na segunda parte marca o terceiro. Portanto, o Porto, jogando melhor ou pior, concedeu poucas ocasiões de perigo ao Famalicão. Marcou o primeiro golo muito cedo, aos 8 minutos, penso eu, que sim, dá outro conforto, outra confiança aos jogadores. E depois também o segundo golo surge naturalmente, o terceiro golo também. E na segunda parte houve lá aqueles lances assim mais duvidosos, nomeadamente o que tu falaste, a mão do Eustáquio. Isso é o lance anterior ao lance do segundo golo do Porto. A mão do Eustáquio. É um lance duvidoso, mas se fosse marcado penalti, não era nada escandaloso, mas também, na minha opinião, o Eustáquio vê a bola a partir do jogador do Famalicão, tem aquele instinto de querer encolher o braço, acaba por encostar o braço ao peito, mas acaba por criar aqui a volumetria com o cotovelo e é onde a bola toca. Portanto, se fosse marcado penalti, eu compreendia, mas também compreendo o facto do árbitro não ter marcado penalti e também o vídeo-árbitro não ter achado que havia motivos. Que não há uma intenção deliberada de fazer essa tal volumetria. Exatamente. Relativamente também há outro lance com o Evan Nilsson, que ele, portanto, tem uma entrada perigosa no jogo do Famalicão e que calca o calcanhar do jogador do Famalicão. É um lance assim, perigoso para a integridade física do jogador do Famalicão e, na minha opinião, devia ter sido mostrado amarelo no jogo corrido. Mais uma vez, se o vídeo-árbitro tivesse interferência e achasse que fosse necessário mostrar o vermelho, também compreendia, não achava escandaloso. Mas penso que nesses lances o VAR tem autorização ou tem permissão de chamar o árbitro para ir ao áudio, para ver as imagens. Sim. Exatamente. E retificar eventualmente de um amarelo para o vermelho ou então o contrário, passar de um vermelho. Faz parte do protocolo. Faz parte do protocolo. É o que devia ter feito. Fernando Jorge, portanto, para ti foi uma vitória justa, tranquila e sem mácula do Porto em Famalicão, onde se previa
um jogo Um jogo difícil. E foi uma resposta à derrota contra o Barcelona a meio da com semana certeza. também. E foi manter o Porto na esteira Sim. do título. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o Famalicão Porto? Se viste o jogo e se achaste... portanto, concordas com a opinião naquele lance polémico do Famalicão Porto? Não, eu acho que nesses lances temos que dizer as realidades, independentemente das equipas. Claro. O árbitro esteve mal, o António Nobre, mais uma vez, é um árbitro fraquíssimo, de quarta divisão ou quinta, alguma coisa, nem devia arbitrar. Na Inglaterra, provavelmente segurava na toalha dos jogadores quando eles saíam para se limpar. O Rui Costa é outro também que eu conheço bem, que até é quase meu vizinho lá em Lessa da Palmeira. Portanto, é outro árbitro fraquíssimo também. E no Agora VAR, é VAR. Agora é VAR. Ainda tem que aprender algumas coisas porque não sabe lidar com estes instrumentos. Portanto, o Porto há aqui dois lances. É um penalti nítido para toda a gente aos 57 minutos, aos 40 minutos, e que poderia dar o 1-1, o Porto estava a ganhar 1-0 naquela altura. Eventualmente a expulsão. Sim. E o Eustáquio, o Evanilson, aos 57 minutos, devia ter sido expulso, até porque foi uma entrada perigosa. O Gustavo Sá teve que sair depois a seguir, precisamente por causa dessa entrada. No cômputo geral, concordo plenamente com o Diogo, em termos de vitória do Porto. É uma vitória justa, foi a equipa mais realista, isto resumindo só muito rápido, a mais eficiente e mais consistente no jogo, tendo marcado nas fases de jogo mais importantes, porque o Porto sempre quase até ao intervalo a não marcar, ou pelo menos o segundo golo aí arrumou o jogo, aos 45 mais 5 o Taremi. Os golos que decidiram o jogo, vitória justa do Porto e a falta de eficácia do Famalicão, levou a que não conseguisse marcar em algumas jogadas que ao longo da partida. E, portanto, 3 pontos para o Porto e 0 pontos para o Famalicão. Só para acrescentar que o Sérgio Conceição apostou no João Mendes, a defesa esquerda, um jogador da formação. E o João Mendes mostrou competência tanto a defender como a atacar e mostrou que é muito melhor que o Zaidu e que o Vendel. Portanto, espero que continue a ser aposta nos próximos jogos. E o Francisco Conceição, que marcou o terceiro golo, podia ter marcado mais um com aquela bola ao poste. É um jogador que até confessou na conferência, na entrevista pós-jogo, que foi para o Ajax e que agora é outro jogador com muita mais confiança e que até admirei, pensei que fosse titular contra o Famalicão, mas entrou muito bem. Sim, sem dúvida. E nós, portanto, continuamos sempre com a Liga e terminamos sempre com a Liga na análise ao Boa Vista. O Boa Vista, durante a semana, é eliminado pelo Arouca, nas grandes penalidades. E pensava-se que o Boa Vista em casa se iria vingar dessa eliminação, não é? Que foi sempre dramática através das grandes penalidades. Afinal, aconteceu o contrário e o Boa Vista virou goleado perante um Arouca que parece ressurgir das cinzas e à custa do Boa Vista. O que é que se passa com o Boa Vista, Fernando Jorge? Ora bem, isto foi um dia mau para o Boa Vista, nomeadamente para os boavisteiros. Mau relativamente ao tempo, que esteve chuvoso, bastante chuva. Mau relativamente ao frio, que foi um dia frio também e que levou muitos boavisteiros que não tivessem ido ao Bessa. Os outros soubessem que iam ver um jogo destes tão fraco da parte do Boa Vista, nem lá tinham posto os pés. Foi um jogo fraco a todos os níveis. Era um jogo à porta fechada. Foi um jogo que foi diferenciado só pelos golos do Arouca, que foi bastante superior ao Boa Vista. É um triunfo imaculado da parte do Arouca, sem dúvidas nenhuma, não deixa dúvidas a ninguém. Um árbitro fraquíssimo, portanto, dos mais fracos, que andam aí também, Tiago Martins, que para o jogo por tudo e por nada, sem influência. Os jogadores, os treinadores aqui em Portugal querem treinos à porta fechada, nós já percebemos porque é que é os treinos à porta fechada, que é para mandar um jogador a tirar-se para o chão, portanto, a bola está no canto direito, o jogador do canto esquerdo está a ganhar por 2 ou 3, como é o caso do Arouca, atira-se para o chão, o jogo para, o guarda-redes cai para o chão também, daqui a um bocado cai ponta de lança, daqui a um bocado cai outro, é uma quantidade enorme de jogadores a cair para o chão, parece que estão a desmaiar, e é preciso entrar o INEM ou qualquer coisa do género. Portanto, foi um jogo mau em todos os sentidos. E eu vou resumir isto e a exibição do Boa Vista. Os boavisteiros não vão gostar muito daquilo que eu vou dizer, vou ser repetitivo outra vez e vou dizer o seguinte, relativamente ao jogo e àquilo que eu acho que é a equipa do Boa Vista. Diz o velho ditado, onde não há dinheiro, não há, e toda a gente sabe o que é que quer dizer, o resto. Assenta como uma loba ao Boa Vista.
as atuais más exibições e os maus resultados que o Boa Vista tem rubricado nos últimos jogos são o espelho dessa realidade. Com salários em atraso, por melhores profissionais que sejam, não há jogadores motivados. E sem motivação, não se ganham jogos. O Boa Vista surpreendeu no início, quando ninguém esperava, muito fruto da sua épica vitória sobre o Benfica. E isso deu-lhe um suplemento de motivação, Exatamente. mesmo com todas as dificuldades. Só que, com o tempo a passar e a situação por resolver, essa motivação perdeu-se e os maus resultados começaram a aparecer. E sem dinheiro e salários em dia, com os pontos já amealhados no início, poderão não ser suficientes para o Boa Vista salvar a época. E ainda mais grave será, atendendo à situação se o Boa Vista perder mais jogadores no mercado de janeiro e sem resolver o impedimento de fazer novas inscrições. Muito terá que dar à perna petit para salvar os achadrezados da despromoção. Quanto ao jogo, basicamente foi de sentido único e o resultado por si espelha o que vai na alma da maior parte dos jogadores do Boa Vista, que nem quando se apanharam a jogar contra 10 e podiam fazer das tripas coração e com um golo abrir um pouco a disputa do jogo, não só não conseguiram, como ainda contra 10. Ainda sofreram o último golo da partida. E isto é o resumo e o grande resumo do que se está a passar no Boa Vista. E os boavisteiros têm que estar atentos. Podem não gostar. O passa-bola tem aqui uma particularidade, não sei se vocês já repararam. Deixa-me só falar da arbitragem. Tem um benfiquista boavisteiro e tem um portista boavisteiro. O Diogo Leite, Sim. depois falas da arbitragem. Diogo Leite, achas que o teu Boa Vista, depois do Porto, como é óbvio, vai viver momentos muito sombrios? Este abaixamento de forma é momentâneo ou o indicador que o Boa Vista vai ter muitas dificuldades, no fundo, para evitar a descida de divisão? Sim, o Jorge tocou em alguns pontos muito importantes, que é o Boa Vista começou o campeonato muito bem, usou como catapulta a vitória contra o Benfica, que Claro. o Boa Vista começou o um campeonato handicap. a ganhar ao Benfica, depois ganhou uma série de jogos em casa, fora, que deu uma vantagem confortável de pontos relativamente aos últimos classificados, mas essa vantagem agora está cada vez a ficar mais reduzida. Penso que o Boa Vista tem 15 pontos e a primeira equipa na linha d'água tem 10. Portanto, temos aqui uma diferença de 5 pontos apenas e o Boa Vista tem que dar da perna para Tem que ganhar jogos. para ganhar jogos, para voltar a ter essa margem. 6 pontos. 9 para 15. 6 Exatamente, para voltar Sim, a ter mas uma não margem deixou maior. Sim, do um, último. não deixou um. Do último, sim, estou a dizer sim, o do primeiro último. da linha d'água. Sim, o sim, primeiro sim. da linha d'água. D'água. Portanto, São 2 vitórias ou 2 derrotas do Boa Vista seguidas. Exatamente. Com muita pena minha, eu vejo o Boa Vista a passar por este período assim mais sombrio, mais negro, por força dos salários em atraso que o Jorge referiu. E o jogo de ontem foi uma desgraça, porque até se previa que o Boa Vista quisesse fazer assim um jogo de uma revolta, um ajuste de contas pelo que aconteceu na Taça de Portugal. Foi eliminado pelo Arouca. Exatamente, e o que aconteceu foi, o Boa Vista entrou com o pé esquerdo, tanto que o primeiro golo do Arouca foi ao 1 minuto, 2 minutos, um erro inadmissível do Shidozi que parou-lhe o cérebro, por assim dizer, tinha a defesa direita do Boa Vista completamente aberta e quis passar a bola para o Makuta, que estava tapado por 2 jogadores do Arouca. Um dos vários. Um dos vários. Do Shidozi ontem. E a partir daí, o Jorge tem vindo a dizer nos programas que o Boa Vista, muitas vezes, para começar a jogar, tem que sofrer. Ou seja, geralmente sofre um golo e depois até acaba por dar a volta ao resultado. Mas ontem sofreu o primeiro golo e depois não conseguiu responder e sofreu os outros golos de rajada por um jogador que eu e o Jorge temos destacado já aqui, o Cristo. O espanhol. Que quando o Arouca veio jogar ao Dragão... Quando o Arouca veio jogar ao Dragão, também já o Cristo apresentou muitas dificuldades ao Porto, ontem a mesma coisa, e mesmo jogando com -1 o Boa Vista já na parte mais assim final do jogo, não conseguiu responder. Aliás, quando estava a tentar responder é quando sofre o quarto gol do Arouca em contra-ataque. O resultado já estaria feito. Sim, portanto, espero que o Boa Vista consiga dar a volta a este momento mais Esperamos negativo. aqui, muito sinceramente, no programa Passa a Bola, que este Boa Vistinha passe a ser o Boa Vistão das primeiras jornadas, porque senão corre sérios riscos de ser despromovido à segunda Liga, o que seria dramático para o clube e, eventualmente, até para a cidade. E até para este programa, o Passa a Bola. Exatamente. Entretanto, houve também sorteios para a Taça da Liga e sorteios para a seleção para o Europeu de Portugal. Um breve comentário sobre isso, Fernando Jorge.
Não é bem um sorteio, é um jogo em atraso relativamente ao grupo em que está inserido o Porto e o Estoril. O Porto é um jogo em atraso. Vai jogar ao Estoril. Sim. O Estoril já tem um jogo, tem 3 pontos, e o Porto não tem jogo nenhum. E, portanto, aqui só lhe interessa ganhar ou ganhar. Não há outro resultado possível para o Porto. Terá... No caso da derrota do Porto, e o Porto também vai, o Porto fica fora da vai Taça da Liga. acicatado para se vingar da derrota para a Liga sim, em exato. casa com o Estoril. Exato. Que foi uma desgraça. Portanto, para, aqui vai ser uma para o Porto. tentativa de desfolga da parte do Porto Exatamente. à partida. O sorteio de Portugal, favorável como sempre. O sorteio de Portugal, eu dito aqui a nível de brincadeira, antes de começarmos o programa, que nem o Bruxo de Vilar de Pardines fazia melhor para Portugal. Portugal foi bafejado mais uma vez pela sorte. O treinador, o espanhol, o Alberto Martínez, está com a sorte Está toda. com uma estrelinha. Está com um grande estrelinha, mais de que uma. O Portugal está englobado no grupo F. Tem a Turquia, que está já neste grupo. Portugal e a Checoslováquia, e vai aguardar agora o play-off entre a Geórgia e o Luxemburgo. Um destes virá para cá também, quer um, quer outro. Estão perfeitamente ao alcance também da equipa portuguesa. E a Grécia com o Cazaquistão. Também ambos estão. A Grécia é uma equipa basicamente só defende. E o Cazaquistão também é uma equipa banal, precisamente. Sim. Portanto, e ainda mais sorte, para acrescentar a mais uma estrelinha ao Roberto Martínez, é que, pela lógica dos resultados, se as equipas dos grupos, o A, o B, o C, o D e o E, ganhar as equipas que estão mais projetadas para serem os líderes desses grupos, Portugal só encontrará a França e a Inglaterra na final, o que para Portugal é muito bom. Não é? Sim, sim. Portanto, Sim. não os agarrar para o caminho era uma dificuldade. Entretanto, o Passa a Bola termina sempre, excepto a semana passada, e temos que fazer aqui uma ressalva que o Diogo Leite defendia a semana passada, e daí a sua ausência, uma tese de mestrado em que atingiu a classificação 18 valores. Daqui os nossos parabéns, porque é uma classificação e uma atribuição meritória e em que ele está todo prazeroso e todo vaidoso, mas pronto. Como sempre, terminamos com a Premier League, e a Premier League é com o Diogo Leite. Ontem houve um jogo eletrizante entre o Manchester City e o Tottenham, que demonstra que a Premier League continua a ser a liga dos golos, a liga da emoção, a liga de que toda a gente gosta de ver. Sim. Diogo Leite, tens a palavra. Sim, antes de mais, obrigado pelas palavras, Rui, relativamente ao mestrado. Antes de fazer assim análise aos jogos, eu queria dizer só que, portanto, nesta jornada tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos com pelo menos 3 golos, o que é algo muito bom, não é? E quem vê os jogos fica sempre agradado quando vê muitos golos. São os golos que dão espetáculo. Saldo. E um futebol taco a taco. Exatamente. Começamos pelo Arsenal com o Wolverhampton. Foi um jogo no sábado e foi o jogo que abriu esta jornada. Foi um jogo assim muito fácil para o Arsenal, que começou logo a ganhar muito cedo por 2-0. Apesar que no final o Wolverhampton marcou o 2-1, reabriu ali a possibilidade do Wolverhampton até empatar o jogo, mas o Arsenal depois até acelerou mais o jogo de maneira a ter mais posse de bola e não dar a mínima oportunidade ao Wolverhampton de chegar ao empate. Resultado justo. Resultado justo, e o Arsenal que garante assim a liderança isolada do campeonato. Só de referir aqui rapidamente o Nottingham Forest com o Everton ganhou 1-0 fora, e é importante todos os pontinhos que o Everton conseguir, porque mais recentemente o Everton foram tirados 10 pontos por causa do fair play financeiro da Liga Inglesa. O Newcastle com o Manchester United foi o último jogo de sábado. O Newcastle ganhou 1-0, mas é um resultado enganador, porque o Newcastle devia ter ganho por 3 ou 4-0. Manchester United foi completamente dominado, demolido pelo Newcastle. Justo do Newcastle. Resultado mais que justo. Está a revelar uma grande equipa europeia. Uma grande equipa europeia, e o Newcastle apresentou um futebol apelativo que agrada os adeptos e quem vê os jogos do Newcastle. Passamos por o Chelsea com o Brighton. O Chelsea ganhou 3-2, um jogo que também se previa fácil, tendo em conta que o Chelsea estava a ganhar por 2-0. Perto do intervalo sofre o 2-1 e já no decorrer da segunda parte é expulso o Gallagher do Chelsea. Portanto, o Chelsea fica a jogar com -1. Depois tem a sorte de conseguir um empate que dá então o golo da tranquilidade, apesar também nos 90 minutos o Chelsea mais uma vez ter sofrido o 3-2, o que gerou ali uma certa jogo equilibrado, insegurança. mas com vitória. Sim.
E de destacar que o Enzo Fernandes marcou o primeiro golo na Liga Inglesa, marcou 2, mas nunca tinha marcado na Liga Inglesa, foi ontem a primeira vez. E agora os últimos 2 jogos, que na minha opinião foram os melhores jogos da jornada, que foi o Liverpool contra o Fulham, que ficou 4-3, um jogo com 7 golos. O Liverpool, que tem vindo a apresentar uma boa qualidade de jogo, tem vindo a apresentar bons jogos, mas aqui bateu-se contra um Fulham muito competente. O Marco Silva tem feito um trabalho excepcional no Fulham, e este jogo merece ser destacado no sentido que aos 79 minutos, aos 82 minutos, o Liverpool estava a perder por 3-2. Portanto, ali numa questão de 10 minutos, 8 minutos, o Liverpool conseguiu dar a volta, ganhar o jogo, e com isto, aproveitando o empate do Manchester City, o Liverpool é segundo classificado a 2 pontos do Arsenal. Passando para o último jogo, que foi o jogo cartaz da jornada, o Manchester City com o Tottenham. Manchester City com o Tottenham. Não as expectativas. Exatamente, um jogo com 6 golos, ficou 3-3, foi daqueles jogos, ora marcas tu, ora marco eu. E fiquei agradado com este empate, primeiro porque o Tottenham tem feito um bom campeonato, tem apresentado um bom jogo, e o Manchester City também é daquelas equipas que se quer que perca pontos porque tem um plantel excepcional e para manter o campeonato competitivo, atrativo. É o alvo a bater. Exatamente, e portanto foi um jogo muito interessante, muito agradável para quem assistiu, e abriu aqui a oportunidade para... Foi equilibrado e previsível e com muitos golos. Sim, foi um melhor resultado para o Tottenham do que para o City, mas foi um bom resultado acima de tudo para o Liverpool e para o Arsenal. O Arsenal aproveitou-se para distanciar-se ainda mais do Manchester City, e o Liverpool aproveitou o deslize do Manchester City para chegar ao segundo lugar. Sim, mas continua tudo em aberto. Sim, exatamente. A Premier League vai ser até à última, esperamos nós, porque é seu apanágio. Deixa-me só dizer-te uma coisa relativamente a isso. E relativamente, eu vi este jogo em o Manchester City e o Tottenham, só para dizer 3 coisas. Relativamente, comparar este campeonato, ou ver este campeonato inglês, esta Premier League, com qualquer jogo aqui a nível de Portugal, é a mesma coisa que pôr um pipa à pista com um Ferrari ou contra um Fiat e dar 5 voltas de avanço ao Fiat e o Ferrari começar depois. O Ferrari vai acabar por ganhar nas 10 voltas, cortar a meta em primeiro lugar. Outra diferença enorme é a maneira como filmam o jogo, o espetáculo em si, o jogo. Aqui é difícil. Eu, por exemplo, no Moreirense Benfica e no Porto Famalicão é horrível. Para quem quer comentar um jogo de casa, ver o jogo de casa, é difícil analisar o jogo. Porque se vê-se só uma parte do campo, é difícil ver, a não ser que esteja lá ao vivo. Aí ao vivo, sim, é possível analisar como é que estão os jogadores colocados, como não estão, etc. Portanto, na Inglaterra, a dimensão, a amplitude é muito mais aberta. Só a filmagem dá logo de 10-0. E para dizer outra coisa, que muita gente pode não concordar comigo, mas o Benfica, para citar os 4, o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga, vou incluir aqui também o Braga, num campeonato inglês, na Premier League, não ficavam nos 10 primeiros lugares. Lutavam para não descer divisão. Tenham a noção disso. Eu presumo que lutavam para não descer divisão. Com estas equipas, ou mudavam a mentalidade porque jogar um jogo contra o Manchester City, o Benfica, o Porto ou o Sporting, ou até o Braga, em 2 jogos, pode dar alguma luta. Nós estamos a falar aqui num campeonato de 20 equipas e que todos os domingos é preciso acelerar e dar à perna, e são competitivos a 100% em todos os jogos. E depois a arbitragem, enquanto que aqui, ontem vi no Bessa várias vezes e tudo, vai ao VAR, demoram 4 ou 5 minutos, na Inglaterra aquilo é uma fração de segundos. É uma fração de segundos. E depois, se houver algum deslize da parte da arbitragem, é uma intervenção rápida, logo no dia a seguir. Sim, exatamente. Bom, e com esta mensagem não é bem patriota, porque nós temos massa crítica. E, portanto, não podemos escamotear que a Liga Inglesa está muitos furos acima em todas as vertentes do jogo, nomeadamente no ritmo com que é jogado e na transparência com que são decididas as várias questões que se vão pondo ao longo da competição. Nos despedimos com toda a amizade e esperando que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado, boa semana.